Olá, amigos da FEB TV. Estamos iniciando mais um programa da série Biografia. Esse é o segundo programa dedicado a Eurípides Barçanufo. Se você ainda não assistiu o primeiro programa, você pode encontrá-lo na página, no nosso site, febtv.com.br ou no nosso canal do YouTube. Nós falamos no programa anterior que Eurípides nasceu na cidade de Sacramento no dia 1º de maio. E dia 1º de maio nós sabemos que é o dia do trabalho. E ninguém como ele trabalhou tão bem, porque trabalhou no amor e na caridade ao próximo. Eurípides teve apenas 38 anos para que pudesse concluir o seu trabalho aqui na Terra. E toda a sua história foi contada por uma sobrinha, Corina Novellino. Corina Novellino era órfã de pai e de mãe, e foi então criada por uma das irmãs de Eurípides Barçanufo. E ela então fez uma biografia, ela escreveu um livro chamado Eurípides, o Homem e a Missão. E aqui nós vamos encontrar vários casos que contam a história desse trabalhador incansável pelo bem e pela caridade. Mas Corina Novellino recebeu também uma outra obra, essa agora uma obra psicografada, ditada pelo próprio Eurípides Barçanufo, com o título A Grande Espera, onde conta inclusive questões de vidas passadas de Eurípides Barçanufo. Mas teve também um outro biógrafo, Jorge Rizzini, que escreveu a obra Eurípides, o Apóstolo da Caridade. Nós vamos encontrar então nessa obra tudo aquilo que nós estamos falando e que vamos ainda falar no programa de hoje. Mas Eurípides Barçanufo, como nós vimos no programa anterior, ele se tornou espírita através do seu tio, o senhor Mariano. E nós percebemos então, naquele programa anterior, que dois fatos foram o que ocorreram para que ele se transformasse em espírita. O primeiro foi que ele recebeu um livro do tio senhor Mariano, do filósofo francês Leon Denis, o livro Depois da Morte. Após ler esse livro, no qual ele leu em uma noite praticamente, abalou completamente as suas convicções sobre o catolicismo. E ele então começou a olhar o seu tio de um modo diferente. E o segundo fato que ocorreu foi que ele foi na fazenda onde tinha as reuniões mediúnicas, e ali ele pediu, em pensamento, no início da reunião, que se por acaso houvesse realmente a comunicação dos mortos com os vivos, ele pedia então que João Evangelista explicasse para ele as bem-aventuranças, o que então ele não havia entendido até então. A partir desse momento, que João Evangelista explica para ele passo a passo, utilizando o médium Aristides, que era uma pessoa analfabeta, ele então passa a acreditar e se torna, a partir daí, espírita. Mas tudo que Eurípides punha a mão dava certo, porque Eurípides trabalhava sempre, colocando sempre como bandeira o amor, sempre como bandeira o auxílio, ajudando ao próximo. E então ele era um homem polivalente, um homem que fazia muitas coisas ao mesmo tempo. E tudo que ele fazia, ele era autodidata. Ele era autodidata em tudo que ele fazia. Porque nós vimos no outro programa que ele estudou no colégio Miranda, e ele fez apenas o primeiro e o segundo grau, que é correspondente hoje ao ensino fundamental e ensino médio. Porque quando ele ia fazer um curso superior, a mãe dele tinha ataques de desmaios e ele preferiu ficar então com a mãe, abrindo mão assim, de fazer o seu curso superior. Então, Eurípides, ainda jovem, ele ocupava 5 funções muito importantes ali na cidade de Sacramento. Uma delas é que ele foi um político. Eurípides foi vereador de Sacramento por 2 mandatos, eleito pelo povo. Como ele era muito popular, ele conseguiu a maioria dos votos. E ele trouxe então várias melhorias para a cidade de Sacramento. No tempo que ele trabalhou como deputado, como vereador, ele trouxe várias melhorias para a sua cidade. Uma delas foi uma usina hidrelétrica. Naquela época não existia ainda energia elétrica. A energia elétrica só existia nos grandes centros. Na cidade interior, praticamente nenhuma delas ainda tinha energia. E ele então trouxe essa usina, um grande benefício para a cidade de Sacramento. Outro benefício que ele trouxe foi a água encanada. E também trouxe o transporte. Naquela época, se transportava em cima de lombos de animais.
E ele trouxe, então, o que era mais moderno naquela época, que eram os bondes, que era ainda a vapor. E trouxe ainda também mais uma melhoria, que foi a construção de um cemitério decente na cidade de Sacramento. E, além do mais, além de ter sido vereador, ele foi também jornalista, autodidata, como já dissemos. E ele fundou o próprio jornal, Gazeta de Sacramento, onde ele publicava os artigos que ele mesmo escrevia sobre a doutrina espírita, sobre medicina, e tudo aquilo que envolvia ali o meio em que ele vivia, em que ele trabalhava, ele publicava nesse diário. Mas Eurípides Barçanufo se destacou muito também como professor, que ele fundou o colégio Liceu Sacramentano, ele juntamente com outros amigos. E nesse colégio, Eurípides como professor, ele aplicou um método totalmente revolucionário, uma pedagogia totalmente revolucionária, que era a pedagogia aplicada por Johann Pestalozzi, o mestre dos mestres, o paradigma dos mestres. E nessa pedagogia, numa época existia ainda a palmatória, os castigos físicos, Eurípides aboliu tudo isso e aplicava o amor. Na época das salas separadas, de um lado as crianças, os meninos, do outro lado as meninas, ele criou então a sala mista, onde todos estudavam juntos. E eles estudavam fazendo pesquisas. E ele tratava os seus alunos de senhor. Então, esse era o método de Pestalozzi, que utilizava com um simples detalhe, né? Que Eurípides nunca tinha tido contato com o material de Pestalozzi. Ou seja, de onde foi que ele trouxe essas ideias? Além de um grande educador, Eurípides também foi um grande médium, mas, sobretudo, um grande homem. Eurípides tinha várias mediunidades, a mediunidade de cura, de evidência, psicografia, mas, sobretudo, a mediunidade de desdobramento. Ele tinha a capacidade de dormir, ficar dormindo num canto, em transe, e aparecer em outro lugar, onde ele fazia trabalhos de cura, de partos e tudo mais. Mas ele teve ainda uma outra missão, foi quando ele foi secretário da Irmandade São Vicente de Paulo, cargo esse que assim que se tornou espírita, o seu mentor recomendou a ele que deixasse para seguir então agora a nova jornada que ele teria que seguir, e é fazer caridade em nome do Espiritismo. E nesse caso nós ficamos pensando, né, como que uma pessoa consegue, uma pessoa só, em tão pouco tempo, fazer tanta coisa maravilhosa? Será que Deus criou alguém já melhor do que os outros? Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos na resposta dessas perguntas. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Biografia, hoje dedicado a Eurípides Barçanufo. E nós comentamos no bloco anterior, perguntávamos, será que Deus teria criado alguém com capacidades especiais, algum espírito melhor do que os outros? Ou será que tudo isso depende do nosso trabalho? Nós aprendemos com a doutrina espírita que a vida não começa no berço e muito menos termina no túmulo. Então nós temos uma vida anterior, onde nós trazemos de lá todo o aprendizado que nós temos aqui nesse mundo que nós vivemos. Então nós somos aquilo que nós fazemos, nós somos o acúmulo dos nossos conhecimentos que nós mesmos produzimos. Cada um é dono da seu próprio livre-arbítrio. E Eurípides Barçanufo conta no livro A Grande Espera, para Corina Novelino, a sua biógrafa, através da mediunidade de psicografia, que Eurípides teve uma vida como essênio. Os essênios foi uma seita que viveu no ano 200 até o ano 100, 200 anos de Cristo até o ano 100 depois de Cristo. Essa seita, então, ela se isolou ali da civilização e foi morar no deserto, às margens do Mar Morto. Mas era uma seita que tinha o objetivo de cumprir a lei de Moisés, que tinha todo um objetivo da reforma íntima, cumpria a disciplina de maneira integral, eram inclusive vegetarianos, e essa seita realmente era aquela seita que estava esperando chegar esse grande Messias, que chega depois.
Depois, Emmanuel revela a Corina Novelino, através da mediunidade de Chico Xavier, uma outra vida, uma outra encarnação de Eurípides Barçanufo, agora nos tempos evangélicos, quando ele diz que Eurípides foi educado por Inácio, pupilo de João. Inácio, que se tornara mais na frente pregador da Boa Nova na Antioquia. E Eurípides acompanhava Inácio e muitas vezes o substituía nas pregações. Eurípides nessa época era ainda adolescente. E Eurípides então conheceu, manteve contato com João, onde fora também martirizado ali. Então nós vimos que quando Eurípides teve a dificuldade em compreender as bem-aventuranças, ele procurou que João o explicasse, né? Então está aí explicado que João fez parte da vida de Eurípides lá, né, nas épocas do Cristo. Posteriormente vamos encontrar um segundo relato do próprio Emmanuel no livro Ave Cristo, um livro que retrata o terceiro século, onde retrata ali as atividades, as dificuldades que passavam, né, aqueles que seguiam o cristianismo primitivo. Foi um livro muito sangrento, né, onde as pessoas eram colocadas como postes, né, fincavam as pessoas num poste, passavam betume, e ali aquelas pessoas iam iluminar as ruas por onde as pessoas passavam, né, era isso. Mas ali nesse livro, Eurípides tem o personagem de Rufo. Rufo, que era um escravo, que esse escravo trabalhava com aquelas famílias importantes ali daquela época, numa fazenda, e ele era um cristão, era um escravo cristão, e obedecia às leis, né, e seguia os ensinamentos de Jesus. Por isso, ele foi martirizado, foi morto, mas ele foi primeiro preso e tentaram convencê-lo de toda maneira, né, de negar as ideias cristãs, mas ele foi fiel até o final. Chegaram ao ponto de colocá-lo na praça, em praça pública, e colocaram diante dele a sua esposa e as duas filhinhas. E as filhinhas imploraram para ele, para que ele ficasse com eles, mas ele disse que não teria medo, porque sabia que as suas filhas e sua esposa ficariam em boas mãos. E ele então foi amarrado no rabo de um potro selvagem e foi esfolado vivo, né? Uma tremenda covardia. Depois nós vamos ver também numa outra obra, uma outra encarnação, né, de Eurípides Barçanufo, na obra Allan Kardec, o Educador e o Codificador, onde Zeus Van Tuyls e Francisco Thyssen, ele nos informa que Eurípides foi João Lavater. João Lavater foi contemporâneo de Johann Pestalozzi. Então está aí explicado por que Eurípides então utilizava tão bem a metodologia, a pedagogia desse mestre dos mestres, Johann Pestalozzi. Só lembrando que Pestalozzi foi o mestre do codificador, aquele menino de 8 anos, e por isso Leão Denis Arrivaio, que estudou justamente com Pestalozzi e mais tarde adotaria o nome de Allan Kardec. Então, esse Lavater, ele conviveu, foi grande amigo de Pestalozzi por volta do século XVIII. Então, nós vimos aí que a nossa vida não começa quando nós nascemos. Nós trazemos de lá nossas experiências. Às vezes, nós fazemos algo e ficamos pensando, mas como que eu fiz isso que eu não sabia fazer isso? Como foi que isso chegou na minha cabeça? Quantas vezes nós vemos aí algumas crianças que você nunca ter visto um piano na vida, e quando ela é colocada diante do piano, ela toca uma música perfeitamente. O que se explica isso? Né? Então é isso que nos explica a doutrina espírita das nossas reencarnações, que a reencarnação é uma dádiva de Deus, e as nossas reencarnações que nós produzimos, nossa reencarnação que nós vamos formando a nossa personalidade e nos tornamos grandes trabalhadores, né? E hoje nós vimos aí muitos espíritos com um potencial elevadíssimo, como com Chico Xavier, uma pessoa que praticamente não teve estudo e nos deixa um legado de 400 obras, né? Como com a Madre Teresa de Calcutá, que também é uma pessoa simples, humilde, sem um teto. Ela dizia que o teto, a sua morada, era a morada do seu próximo, né? E faz um trabalho tão maravilhoso. Temos ainda Divaldo Franco, com a Mansão do Caminho, onde atende tantas pessoas. Então, de onde vem tanta capacidade? Está explicado que essas capacidades vêm
de todo o trabalho pregresso que nós realizamos. E nós estamos sempre procurando fazer o melhor de nós. Será que nós estamos procurando fazer realmente aquilo que nós combinamos de fazer? Será que nós estamos fazendo aquilo que nós programamos de fazer, né, em nossas vidas passadas? Essa é a pergunta, esse é o questionamento. Então, esses espíritos que vêm não são melhores que ninguém. Jesus não criou nenhum espírito melhor que o outro. Criou todos nós, simples e ignorantes, mas deu a cada um a oportunidade de trabalhar. Então, depende do nosso esforço, da nossa dedicação, para que possamos um dia chegar a um nível de um espírito tão evoluído como esses espíritos que nós acabamos de falar. Dentre eles, evidentemente, nosso companheiro Eurípides Barçanufo, do Triângulo Mineiro. Vamos para o nosso intervalo, voltamos já e fique aí, que já já continuaremos com o estudo de hoje sobre Eurípides Barçanufo. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa de hoje, Biografia. Esse programa que está sendo dedicado a Eurípides Barçanufo. São Vicente de Paulo, que foi o mentor de Eurípides em toda a sua vida, até mesmo quando ele estava na Igreja Católica, disse a ele que assim que ele assumisse ser espírita, ele teria muita dificuldade, porque muitas pessoas, a maioria das pessoas, virariam as costas para ele. E, inclusive, os da sua própria família. E Eurípides sentiu isso na pele. Dito e feito, quando ele ia, às vezes, numa rua, as pessoas que vinham mudavam de lado para não passar perto de Eurípides. Porque até então, o espiritismo era tido como uma fábrica de loucos, segundo os poetas da época. As pessoas que assumiam o espiritismo eram tidas como loucos. E Eurípides, então, sentiu realmente na própria família, quando um dia a sua mãe, Dona Meca, o procura e diz a ele que o seu pai, seu Mujico, havia solicitado, pedido para ele, para que ele queimasse todos os livros de espiritismo que tinha ali no quarto dele. E Eurípides então olha para a mãe e fala: mãe, mas o meu pai já leu alguma dessas obras? Meu pai, com que direito ele pode fazer isso? E a mãe, muito humilde, obediente ao marido, disse: Eurípides, eu estou apenas cumprindo ordens do seu pai. Aí Eurípides disse: então vai, mãe, fala para ele que assim que ele ler algum livro, que ele compreender um pouco a doutrina, ele pode me procurar, que nós vamos debater o assunto. Mas aí, a própria Dona Meca diz a Eurípides: mas Eurípides, essa doutrina não é uma coisa ruim, não é uma coisa do demônio, não é uma coisa diabólica. Aí, então Eurípides pediu para que ela sentasse numa cadeirinha ali e foi conversar com ela, explicar para ela passo a passo todas aquelas questões da doutrina espírita, todos os princípios espíritas, e ela ficou totalmente encantada. E aí ela volta para conversar com seu marido. Ela chega lá e ele pergunta: e aí, você falou com o Eurípides? Ela: falei. Ele falou para você que se você quiser conversar com ele, é para você conhecer primeiro a doutrina, depois você conversa com ele. Aí ela falou assim: tem mais um detalhe, ela falou para ele. Ele: o quê? Agora eu também sou espírita. Isso para desprazer seu próprio pai. Mas então, sobre Vicente de Paulo, tudo que ele disse para Eurípides começou a acontecer assim muito rapidamente. Assim que corria na cidade o boato de que Eurípides era espírita, os pais começaram a tirar os alunos da escola, porque ali estava uma pessoa considerada demoníaco. Então os pais não confiavam mais em Eurípides, mesmo com todo o trabalho que ele fazia, com toda a pedagogia moderna que ele utilizava. E aí, os professores, que eram amigos de Eurípides também, começaram a abandonar a escola, e Eurípides começou a ficar desesperado, porque ele ia ter que fechar a escola. E um certo dia, ele estava sentado no escritório, numa salinha, no próprio colégio, e o próprio dono do prédio já tinha pedido o prédio que alugava para ele, e ele estava ali triste, pensativo, totalmente descontrolado, desequilibrado. E aí, ele sentou ali, e nesse momento ele sentiu a presença de um espírito de grande luz. E aí, então, ele, que já tinha muito conhecimento do espiritismo, sabia de conhecimento dele, de si mesmo, e ele sabia que alguma coisa não estava correta, porque ele estava totalmente desequilibrado, totalmente desarmonizado,
E como que um espírito de grande luz poderia ali o procurá-lo? Então ele disse, não, isso é mistificação, isso é um espírito que está querendo me enganar, né? E aí ele então rechaçou o espírito e não recebeu o espírito. Mas como o espírito era um espírito realmente de grande luz, o espírito tinha que deixar para ele uma mensagem, fez com que ele adormecesse, né? E aí ele inconscientemente pegou uma caneta e começou a escrever numa mediunidade que o Eurípides tinha, que Kardec chama da escrita mecânica, onde o espírito escreve com a própria mão do médium. E aí então o espírito transmitiu uma mensagem para Eurípides em estado de inconsciência. Quando ele voltou do transe, ele olhou, está lá a mensagem, né? Então ele leu a mensagem que estava dizendo assim: não feche as portas da escola, apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloca o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho do meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. E assinado estava Maria, serva do Senhor. Então, Maria Santíssima, a mãe de Jesus, que era a protetora do nosso querido Eurípides Barçanufo. Então aquilo foi para Eurípides uma injeção de ânimo. Quando ele acordou, que ele leu aquela mensagem, ele ficou todo animado. Levantou e foi logo tratar de tirar dali aquela tabuleta com o nome, né, de Colégio Sacramentano, providenciou uma com o nome Allan Kardec. Mas agora ele já tinha entregado o prédio, ele funda a nova escola dele agora na sua própria casa, Colégio Allan Kardec. E quem eram os alunos? A primeira pessoa que ele viu pela frente foi a sua mãe, Dona Meca. Então ele convidou e ela aceitou ser a primeira aluna. E ele foi ali, buscou mais alunos, mais pessoas da redondeza, foi na fazenda também, onde moravam seus familiares, seus parentes, trouxe alguns que não tinham estudo ainda, e aí ele iniciou, né, com essa pequena turma, na sua própria casa, na sala da sua casa. E quando ele dava aula ali, nas quartas-feiras, ele dava aula do Evangelho e do Livro dos Espíritos. E quando ele falava, que dava suas aulas, as pessoas ouviam a voz dele ecoava em todo Sacramento, toda a cidade de Sacramento. E aquelas crianças que haviam estudado com ele, que gostavam muito do seu professor Eurípides Barçanufo, ficavam todas tristes, querendo voltar para a escola. E aí, os seus pais, vendo seus filhos ali tristes, resolvem voltar os filhos deles para a escola de Eurípides Barçanufo. E aí, então, volta, começa a frequentar, logo, a escola está com 200 alunos. Uma cidade do tamanho do Sacramento, 200 alunos é muita coisa. Até chegar ao ponto de Eurípides ter que quebrar algumas paredes da casa dele para poder acolher todos esses alunos. E aí aqueles professores também que o haviam abandonado, também começam a ver os alunos voltando e voltam e começam a trabalhar e entra na normalidade. Então esse é um trabalho, né, de Eurípides Barçanufo, o seu trabalho de ser um bom professor, usar bons métodos, e fez com que os próprios alunos convencessem seus pais de que ele voltasse para a escola, e assim a escola conseguiu retomar, né, as suas atividades. E assim chegamos ao final de mais um programa, Biografia, e esse programa de hoje foi dedicado a Eurípides Barçanufo, esse grande trabalhador, que serve de lição para todos nós. Fique conosco e convidamos a você a assistir os nossos próximos programas.